Olá, meus amigos e minhas amigas, queridos clientes, motoristas e motociclistas por aplicativos e outros mais. O tema de hoje é: vendeu e não transferiu. Você vendeu seu carro, sua moto, seu caminhão, seu veículo e o comprador não fez a devida transferência. É importante frisar que a obrigação de transferir é daquele que compra. Então, a obrigação de transferir a titularidade do documento do veículo junto ao Detran é da pessoa que compra o veículo e não da pessoa que vende. É impossível o vendedor chegar até o Detran e dizer: quero iniciar aqui um procedimento de transferência porque eu vendi o meu veículo para o fulano, para o ciclano, e o Detran cumprir com isso. É impossível, porque o Detran precisa que a própria pessoa chegue com os documentos, reconhecido firma, autenticado, tudo certinho, e dê entrada dizendo: eu comprei o veículo e agora esse veículo é meu, eu quero fazer a transferência de titularidade do documento. Existe uma pequena confusão porque a lei, o Código de Trânsito, desde 2018, 2019, obriga o vendedor a comunicar em até 60 dias essa venda. E como que é essa comunicação? No cartório. Você vai no cartório, lá no cartório, onde você reconhece firma, você autentica documentos, é lá mesmo. E você informa, você paga uma taxa e você informa ao Detran, através do cartório, que você vendeu aquele veículo. Então não é que o vendedor tem a obrigatoriedade de transferir, não, mas ele tem a obrigatoriedade de informar ao Detran que já vendeu o veículo, que aquele veículo não mais lhe pertence. Contudo, por algum motivo você não sabia ou não fez. Exemplo, eu tenho aqui um cliente que estava fora do Brasil, estava na Espanha, quando a mãe dele vendeu a motocicleta. Ele passou uma procuração para a mãe vendeu, só que a mãe dele é uma idosa, ela não sabe. Chegou lá um rapaz, fez a compra, 30 e poucos mil reais, e o camarada lá que comprou a moto nunca transferiu e tá chegando multa. Só que esse cara, esse meu cliente, ele está na Espanha, ou melhor, ele estava na Espanha, né? Já chegou aqui, já voltou pro Brasil, e as multas estão estourando a pontuação da CNH dele. O que é que acontece? Ele vai ter uma pena perpétua. Eu tô com outro cliente também de Águas Claras, cabeleireiro, que ele perdeu a habilitação por conta de excesso de multas. Ele teve que tirar tudo de novo e já está com pontuação na nova habilitação. Em ambos os casos, o mesmo problema: venda do veículo sem a devida transferência. Nenhum dos dois avisaram ao Detran, e o Detran só computa, ele só aceita a informação daquele dia em diante. Então, se você avisar hoje, é como se você tivesse vendido hoje, você informou hoje. Como a lei dá um prazo de 60 dias, o máximo que pode acontecer é retroagir. Mas você vai informar o Detran com a mentira? Isso eu não concordo. Você vai dizer para o Detran que vendeu há 2 meses atrás? Não, você vai falar a verdade. Detran, eu vendi esse veículo lá em 2019, lá em 2020, lá em 2022, lá em 2025. Você vai falar a verdade. Contudo, o Detran não aceita computar nenhum tipo de informação anterior a 60 dias. Você vai continuar com suas multas aí na CNH. Então, o que fazer? Procure um advogado especialista em direito de trânsito, uma advogada de sua confiança que trabalhe nessa área, porque tem jeito sim. Primeiro ponto: você pode entrar com uma ação de renúncia de propriedade. Como é que funciona essa ação? Você vai no cartório, você vai fazer uma declaração lá no cartório de que você renuncia à propriedade de um veículo. O advogado vai te orientar, o pessoal do cartório também vai te orientar, e de posse desse documento, autenticado, reconhecido, tudo certinho, você vai entregar nas mãos do seu advogado ou advogada de confiança. E o procedimento é entrar com ação na Fazenda Pública,
contra o Detran, vírgula. Não é que você vai processar o Detran para querer dinheiro, não. Porque quando fala processo, o pessoal já pensa dano moral, dano material. Não. Você vai requerer que o Detran seja compelido, seja obrigado a aceitar o fato de que você renuncia à propriedade daquele veículo. Só que o pulo do gato, o X da questão, está justamente aí, no pedido. Muitos advogados e advogadas, por não ser especialista na área e por achar que é uma ação fácil, eles entram com a ação e o juiz defere daquele dia do protocolo em diante, daquele dia para frente. Mas você tem que invocar súmulas, jurisprudência. Eu invoco minhas próprias jurisprudências. Por quê? Na qualidade de advogado de trânsito, eu tenho centenas de processos desse tipo. Então, eu invoco minhas próprias jurisprudências e de outros advogados de trânsito que já faziam antes de mim. Entendimento de jurisprudência, entendimento consolidado lá do STF, do STJ e da própria literatura jurídica específica sobre este tema, sobre este mérito. Para retroagir, ou seja, para que o juiz determine não daquele dia em diante, mas desde o momento em que você vendeu. Você minimamente sabe a época que vendeu, você sabe mais ou menos o nome da pessoa, você tem algum dado, você recebeu aquele dinheiro na sua conta, você tem ali os dados da pessoa. Ou seja, a gente vai indicar o comprador. Todavia, o juiz, pelo menos comigo, nunca aconteceu. Não vai, comigo nunca aconteceu do juiz determinar que transfira a titularidade. Não sei se com outros advogados, e aí se você for advogado ou advogada, comenta aí no vídeo se você já viu isso acontecer. Do juiz determinar que o Detran seja compelido a alterar a titularidade. Aquele veículo vai continuar no seu nome, só que ele não vai ter mais vínculo com você. Eu vou dar aqui um exemplo. Quando você for na carteira digital, aquele aplicativo do Detran, você vai ver aquele veículo, mas você não vai conseguir mais imprimir o CRLV, o CRV, verificar multas, você não vai conseguir, porque apesar dele estar tecnicamente, né, no seu nome, via de regra, lá no Detran consta a informação de que ele não é mais seu. Só que eu, para prevenir, para precaver, eu já faço um requerimento para que o juiz, dentro do processo, ele retire, né, todas as informações do meu cliente. E aquele carro fica um carro fantasma, um veículo fantasma, em nome de ninguém. Não é uma coisa comum de acontecer, geralmente não acontece, geralmente ele fica em nome daquele indivíduo que me contratou, mas aquela pessoa não tem mais acesso aos dados do veículo, no sentido de multas, por onde anda, etc e tal. Mas já aconteceu do juiz determinar o Detran, e o Detran até apresentou um recurso de apelação na época, dizendo que era impossível, porque não se pode ter um veículo em nome de ninguém. Vai sair do nome dele, vai para o nome de quem? Mas o juiz, os desembargadores, né, o colegiado, mantiveram o entendimento do juiz singular. Mas isso aconteceu poucas vezes. Então não foi que o veículo saiu do nome do meu cliente e foi para o nome do comprador. Não, não foi isso. Mas o meu cliente, em todos os casos em que eu entrei com esse tipo de ação, eu consegui retirar do meu cliente a responsabilidade daquele veículo, daquele bem. Ponto. No próximo vídeo eu vou falar sobre placa clonada, o procedimento, como é que você deve fazer. Mas finalizando esse vídeo, se você vendeu um veículo e não transferiu, a pessoa que comprou não transferiu, quais são os riscos que você corre? Primeiro, excesso de multas. Ah, mas eu não tenho habilitação, eu já estou idoso, eu não tenho mais habilitação, eu não dirijo mais. Ah, o carro estava em nome da minha mãe que já é falecida. Só que você tem um segundo ponto. Se aquele veículo for usado para o cometimento de algum crime, ah, mas está com meu sobrinho e ele é de confiança. Então vamos pensar em outra coisa. Se o veículo, acidentes acontecem, se esse veículo bater no fundo de uma BMW X7, você tá ferrado. Ah, mas tá em nome de minha mãe já morreu. Você vai ser procurado, por quê? Primeiro, tá em nome de sua mãe. Quem é o herdeiro de sua mãe? Não é você? Tá em seu nome, então ele vai procurar você. Tá em nome de alguém ligado a você, ele vai procurar essa pessoa e essa pessoa vai te indicar.
Por exemplo, uma esposa, um filho. Eu já vi casos do cara pegar o carro, em nome do filho, vender, porque ele trabalhava com o carro, ele era a pessoa que cuidava do carro, o filho só fez só tirar por causa do financiamento, e hoje a vida do filho está toda complicada por causa de um carro que foi do pai, mas que estava em nome desse filho. Então, se esse novo proprietário, possuidor do bem, bater no fundo de um carro desse aí, atropelar alguém, o veículo for usado para o cometimento de crime, você vai ter problema. E outra coisa, ainda tem a questão das multas. Existem algumas multas que suspendem automaticamente a CNH. Então, se você tem uma multa, por exemplo, uma moto, andou sem capacete, foi multado pela câmera ou pelo agente à distância, o proprietário fica com a habilitação suspensa. Se for provisória, perdeu. Ah, o cara foi lá e foi fazer um desvio em um buraco e acabou assustando um transeunte ali no passeio. Direção perigosa, ameaçar os pedestres, vai ter suspensão na CNH. Então, o fato é, você tem que providenciar, informar o Detran da forma correta que aquele veículo não mais é seu, para que você não fique respondendo pelos erros de outro alguém. Fico por aqui, agradeço pela sua atenção e qualquer coisa estou à sua disposição. Grande abraço e ótimo dia, ótima noite, ótima tarde a todos.